difícil fazer uma avaliação da pantomima que aconteceu hoje à tarde nessa casa. Senhor presidente, quem fala em democracia não pode assumir uma postura e um comportamento ditador de que nós tomamos, não vai votar na marra, porque na marra nós tomamos o plenário. Todo mundo sabe, se é elementar, que uma lei ordinária não pode sobrepor a Constituição Federal. Está na Constituição. Quais são os direitos perdidos pelo trabalhador que mantém as férias, seu FGTS, que mantém o seu 13º? E no fundo, em tese, o que ocorre aqui é uma flexibilização. É necessária essa reforma. Eu, no primeiro momento, chamei a atenção para a garantia pelo fato de que nós precisávamos emendar essa lei. Mas os arautos hoje, donos dos trabalhadores, os arautos que dizem que queremos matar o povo brasileiro de fome, o povo, que povo? Como se esses 14 milhões estivessem na conta de Temer e Temer foi a maior desgraça. Não, Temer era vice de Dilma. E quando Lewandowski rasgou a Constituição aqui, rasgou pela chapa. E quando o TSE manteve a chapa, disse são iguais, os votos são os mesmos. E se Temer é bandido, me desculpe, mas eu não tenho bandido de estimação. Se Temer é bandido, é a lata que vem à tribuna falar do lixo, ou o lixo falar da lata. Me desculpem, mas dizer que nós estamos lutando pelo povo brasileiro, então vocês não viram o que o povo brasileiro estava sentindo quando vocês viram escoar o dinheiro, os recursos, o suor do trabalhador, do aposentado, pelos dedos do BNDES para perdoar a dívida de ditador na África. Vocês não viram o dinheiro do povo brasileiro para criar um monstro chamado JBS. Vocês não viram o dinheiro do povo brasileiro ser escoado, gerar bilhões de empregos nesse país? Milhões, porque o dinheiro foi entregue a Odebrecht. Me engana que eu gosto. Ou vocês acham que por fazer essa pantomima hoje aqui, esse gracejo, esse circo, aliás, se jogasse uma lona hoje à tarde era um circo, se botasse uma grade era um hospício. Então quer dizer que esse hospício que foi feito hoje à tarde aqui, não se atemorize, povo brasileiro. Porque essa chamada para a rua, aliás, eu vi hoje um post de alguns artistas, aqueles fregueses do mamatório da cultura, convocando o povo para a rua para o Volta Lula. Então vocês não sabem nada do que ocorreu com o Brasil, vocês não sabem da fortuna dos asseclas, vocês não sabem nada daquilo que tiraram da nação, a riqueza dos meninos traquinos, os filhos de Lula. É só para lembrar o país do que vocês fizeram em 13 anos de governo perdulário. Um governo desgraçado, que mamou e que, na verdade, aparelhou a nação em seu favor. E agora, os 14 milhões de desempregados, tem vocês como defensores, vocês é que são defensores dos pobres e são democratas. Democratas? Democratas que assentam na mesa daquilo ali, clamam por democracia e quer na marra impedir que haja uma votação. Democracia é maioria. Quem tem maioria ganha, quem não tem não ganha. Ora! O povo que está na rua desempregado está esperando por uma flexibilização. Eu só vim a essa tribuna hoje, senhor presidente, até porque eu não aguento ouvir esse discurso hipócrita, esse discurso cara de pau, daqueles que se comportam como criança com a fralda cheia, quando vê a mãe esconde atrás da porta, para a mãe não ver que ele encheu a fralda. Gente com a fralda cheia, filhotes da Odebrecht, enteados da JBS, primos da Queiroz Galvão e batendo no peito, pousando de gente honrada e honesta. Vocês assaltaram o Brasil, vocês não são donos dos pobres. Essa defesa de pobre que vocês fazem, se ela fosse verdade, não estaríamos hoje convivendo com 14 milhões de desempregados. Esse é o recado que eu quero dar para tanto uma nação com tanto desempregado. Uma nação que foi atacada, peço aos senhores que estão vendo televisão agora, que por favor entre na internet e escreva assim:
Lula falando sobre reforma trabalhista. Agora, faça agora. Escreva Dilma falando sobre reforma previdenciária. Faça isso agora. Dilma falando sobre reforma trabalhista. Fale isso agora. Quantas leis vieram no mandato dessa senhora, da Câmara para cá, e que na marra voltou para lá, sem que pudesse emendar nada. Na época do senhor Lula, a reforma da Previdência do senhor Lula, a reforma canina do senhor Bezuini. E quem foi relator foi o senador Tião, hoje governador, nosso ex-companheiro, irmão do senador Jorge Viana, inventou até a PEC paralela, para que ninguém pudesse emendar nada, porque a PEC perfeita era aquela que a Câmara votou e era aquela que Lula queria. Eu sofro de amnésia? Para concluir, senador. Sofre de amnésia? Sofremos não. Sofremos não. Estão na oposição hoje, mas não estão errados não. Estão fazendo gracejo, fazendo discurso para a sua militância, para as bandeiras vermelhas, até porque o processo eleitoral vem aí. Se não fizer isso, certamente o naufrágio será generalizado.